Gente, eu tô aqui pedir a equipe de louvor para ficar, porque eu quero ensinar para vocês um trechinho de um louvor. Quem está animado aí para aprender comigo o trechinho de um louvor? Não vai ter na tela não, vocês vão ter que decorar, tá? Ele diz assim, ó: sem Jesus não dá pra viver, mesmo que eu quisesse me esconder. Um tom a mais, né? Sem Jesus não dá pra viver, mesmo se eu quisesse me esconder, pois aonde eu for, sempre Ele irá, nos mares da vida me acompanhará. Consegue aprender? Sem Jesus não dá pra viver, mesmo se eu quisesse me esconder, pois aonde eu for, sempre Ele irá, nos mares da vida me acompanhará. Agora vocês aprenderam, vamos lá, ó. Sem Jesus não dá pra viver, mesmo se eu quisesse me esconder, pois aonde eu for, sempre Ele irá, nos mares da vida me acompanhará. Só mais uma vez. Sem Jesus não dá pra viver, mesmo se eu quisesse me esconder. Olha que maravilha. Pois aonde eu for, sempre Ele irá, nos mares da vida me acompanhará. Uau! Vocês aprendem rápido. Obrigada, gente. No final nós vamos cantar de novo. Obrigada. Por que eu quis trazer esse louvor para vocês? Porque hoje a nossa ministração vai ter a ver com isso, né? O título da minha ministração hoje é: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Provérbios 3, 6. Diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos novamente? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo, ele nos chama a atenção para uma dependência de Deus. Amém? Uma dependência total dEle. Uma confiança nele. Reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos tem a ver com obediência. Tem a ver com entender que nós não somos nada sem Ele. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Principalmente para os homens, né? Você pega o seu carro e você vai dirigir, vai para o trabalho, vai para diversos lugares. E você se sente dono do carro. Você fala: não, isso aqui eu domino, né? A mulher ainda tem um pé atrás, mas o homem, isso aqui eu domino. É ou não é, gente? Então você tem uma confiança em si mesmo naquele momento, que você não lembra que na verdade aquilo ali você tem dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Reconheça que você depende de Deus. Todas as vezes que eu vou dirigir, eu acredito que deve ser devido às minhas limitações, mas eu falo com o Senhor, eu falo: Senhor, me ajuda aqui.
Não deixa eu causar nenhum acidente e nem sofrer nenhum acidente. E o Senhor tem me livrado, amém? O Senhor já me livrou de cada uma, que eu nem conto pro meu marido, senão ele vai me proibir de dirigir, né? Fica caladinha, chega em casa, ó, Deus me livrou, tá bom, né? Reconhecer a sua dependência em Deus. Nós somos dependentes. Se você, quando você senta ali, você tem seu volante na sua frente e um caminho a seguir. Se você reconhecer Deus, você vai ser tão agradável no trânsito, você não vai xingar. Será que quem está xingando no trânsito, reclamando do trânsito, está dependendo de Deus? Será? Você vai dar preferência mesmo quando ela não é sua. Tem hora que não dá para dar, porque você é obrigado a seguir. Mas tem vezes que dá para você ser gentil, não é? Não, a preferência aqui é minha, né? Deixa os outros para lá. Você vai ser agradável, sabe por quê? Você vai lembrar que o que você planta, você colhe. Gente, eu tenho tanto a graça de Deus. Sabe quando a Bíblia fala achar graça diante de Deus e dos homens? Eu acho graça diante de Deus porque eu oro e Ele me dá graça. E acho diante dos homens, as pessoas me dão a preferência quando eu não preciso dela. Quando não ela não seria minha. Freiam para eu passar, né? Estende o tapete vermelho. É assim na vida do crente. É assim na vida de quem reconhece Jesus em todos os seus caminhos. Nós devemos buscar a orientação do Senhor de forma prática, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Aí depois a gente age. Primeiro a gente busca o Senhor. A ação vem depois. Amém, gente? Mas como é difícil esperar uma resposta do Senhor. E às vezes, na impaciência, nós confundimos a voz de Deus com a nossa própria vontade, com a voz da vontade. Acho que até deixei essa frase aí. Vou repetir então, ó. Como é difícil esperar a resposta. Ó, às vezes, na impaciência, nós confundimos a voz de Deus com a voz da nossa vontade. É sério. A nossa vontade tem voz. Você não sabia não que a sua vontade tem voz, né, Kátia? Tem voz. A sua vontade fala forte dentro de você. E às vezes dá para confundir. Quem nunca confundiu? Quem nunca? Gente, é possível confundir. Olha, uma vez eu engravidei, tive a Cecília, né? Minha linda filha maravilhosa. E a Cecília não é mais, mas quando ela tinha até 3 aninhos de idade, a Cecília fazia muita pirraça. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Era muita pirraça. Então, o que eu fazia? Eu tentava ser uma boa mãe. Sempre li bons livros, busquei e tal, conhecer. Mas parecia que eu estava sendo uma péssima mãe. Eu falava com Deus, Deus, eu não nasci para ser mãe. Realmente eu sou uma péssima mãe. Porque tudo que eu tentava fazer dava errado. Tudo que eu tentava fazer parecia que não ia, sabe? Não dava certo. E então, eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, Deus não quer mais que eu tenha filhos, né? Amor, não vão ter mais filho, não. Eu convenci ele, não sei se ele se convenceu ou eu convenci ele. E decidimos, então, não ter mais filho. Eu falei tanto comigo mesmo, eu não vou ter mais filho. Só se um anjo descer do céu e falar comigo, era assim que eu falava. Deus, se o Senhor quiser que eu tenha, o Senhor vai ter que falar comigo assim de forma muito clara. Senão eu não tenho mais filhos. Mas eu me convenci que Deus havia falado comigo para eu não ter mais filhos. Eu me convenci. Deus falou de verdade? Não. Mas dessa vez eu tinha confundido a voz de Deus. Eu quero alertar você para essa confusão que talvez você possa fazer na sua mente. Todos nós, ouvir a voz de Deus ela é clara, ela é real. Mas o inimigo também fala. E às vezes a gente faz confusão com a voz do inimigo, com a voz da vontade e com a voz de Deus. E aí o que aconteceu? Deus usou um profeta que foi lá na porta da escola da minha filha. Eu nunca havia visto ela antes e nunca vi depois. Ela chegou lá na porta da escola e falou assim, apontou o dedo para mim e falou, eu tenho um recado de Deus para você. Ela falou assim, Deus mandou te dizer que tem mais um filho para te dar. Gente, que maravilha.
Que coisa boa Deus fez para mim. Ele me deu o Lucas. Olha, a Cecília é um ouro, o Lucas também é. Gente, eu nem sei como seria a minha vida sem o Lucas também. E o Lucas, ele veio tão tranquilo que eu falei, não era eu que era mamar a mãe. É porque o temperamento da criança é diferente mesmo do outro. E eu cheguei a essa conclusão. Mas vejam, uma pessoa tão especial como o Lucas poderia ter deixado de existir se eu tivesse insistido naquilo. Então, gente, a voz de Deus, ela é clara, ela não deixa dúvida. Eu comecei a ter sonhos e sonhos, e aí eu virei para Deus e falei, Deus, o Senhor falou comigo, né? Agora vai lá e fala com meu marido, que eu não vou falar com ele, não. O Senhor vai falar com ele. E aí, Deus falou com ele. Eu não falei nada, fiquei bem caladinha, que era a minha prova com Deus, né? Da veracidade da profecia. E Deus falou com ele também, e ele veio falar comigo, e nós tivemos o Lucas. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Ele merece. Glória a Deus. Então, gente, reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos parece uma frase simples, mas na prática não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque a gente pode se perder em meio ao nosso próprio sucesso. Quando você faz sucesso na vida, então, não, eu estou bem. Eu sou um bom profissional, eu sou um bom motorista, né? E não, eu sou inteligente, eu tiro só as notas melhores na minha sala, eu tenho ouvido absoluto, né, Daniel? Eu não preciso de Deus. Às vezes você não fala que não precisa. Você não fala isso, mas o seu subconsciente está falando para você. Eu não preciso de Deus aqui nessa área da minha vida, eu resolvo. Deixa comigo que eu resolvo. Não preciso de Deus aqui. Pode deixar que isso aqui eu domino, né? E a gente se sente capaz e esperto, eficiente. Afinal, somos pessoas de sucesso. Somos capazes de tomar nossas próprias decisões, fazermos um bom planejamento para o futuro, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Presta atenção nessa pergunta. Você tem reconhecido o Senhor em seus caminhos? A pergunta está aí. Você tem reconhecido o Senhor em seus caminhos? Eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 3, versículo 6, em outra versão agora. Eu havia lido na versão NVI, mas agora na versão NTL, diz assim: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Aleluias. Gente, a vida aqui é curta. O homem vai e não volta. É forte isso, né? Tem essa frase aí também. O homem vai e não volta. Pode acontecer. Você não conhece o dia do seu amanhã. Eu não conheço o dia do meu amanhã. O homem pode ir e não voltar. Pense no Senhor. Reconheça Ele, que você depende dEle para a sua eternidade. Para a sua eternidade você depende dEle. Você pode até fazer tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. Você pode repetir comigo essa frase? Você pode até fazer tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. Glória a Deus. Foi o hino que nós cantamos. Sem Jesus não dá. Aleluias. Ele vai te dar forças para lutar. Reconhecer Jesus em todos os seus caminhos é a chave para uma vida significativa e de propósitos. Aleluias. Reconhecer Jesus é obedecer a sua palavra, é obedecer os seus princípios. E agora eu quero falar 5 pontos para vocês. Primeiro, reconheça-o em seu lar. Reconheça Jesus em seu lar. Qual a estrutura que Deus determinou para o lar? Ele determinou família, o pai, a mamãe e os filhos. Não foi assim? Qual é a estrutura? O pai é o sacerdote do lar, é o líder.
Então, eu vou chamar a atenção para você, pai. Você foi chamado para ser líder, para ser sacerdote da sua casa. Você tem orado pela sua família? Você tem colocado a mão sobre os seus filhos e orado pelos seus filhos? Você tem buscado de Deus a direção e a instrução para a sua casa? Ou você acha que isso é papel da sua esposa? Não, não é. É seu papel. Dar direção à sua família é seu papel, homem, pai. Amém, gente? Tem tomado as responsabilidades dos problemas ou tem ficado neutro? Deixa a esposa resolver tudo, né? Decida hoje organizar essa estrutura e leve para Deus as questões que precisam ser resolvidas. Tenha conhecimento da palavra de Deus. Edifique o seu lar. Direcione sua casa, aliás, edificar é a mulher, já vou falar. Direcione sua casa. Agora a mãe, ela foi chamada para quê? Para edificar. Você, mulher, você foi chamada para edificar. Sabe o que significa edificar? Erguer, levantar. Quem ergue sua casa, que levanta sua casa, é você, é sua responsabilidade. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola faz o quê? Destrói. Né? E essa construção não pode ficar torta. Porque se ela ficar torta, não vai estar legal. Ela não pode ficar trincada, mal feita. Né? O pessoal da construção aí entende isso, né? Então, use as ferramentas certas, os materiais bons para essa construção, para que ela fique sólida. Não use material qualquer, não. Busque na fonte. Qual é a fonte? A boa fonte? A palavra de Deus. Onde você vai buscar orientações para essa construção? Na palavra. Então, quais são as palavras-chave para a mulher? Cuidado, firmeza, seriedade e zelo. Agora eu tenho uma frase para você, que não está anotada ali, mas eu quero que você preste atenção. Eu achei essa frase, ela diz assim: um martelo nas mãos de um bom construtor pode edificar um castelo, nas mãos de um qualquer pode derrubá-lo. Mas lembre-se, a culpa nunca será do martelo. A culpa nunca será do martelo. Agora os filhos. Vocês estão caladinhos? Está difícil aí a ministração hoje? Os filhos são flechas na mão do valente. Os filhos são flechas na sua mão. Herança de Deus, a Bíblia chama. É sua herança, cuide da sua herança. Se você tivesse um cofre com um monte de pedras preciosas, como você guardaria esse cofre? Você deixaria ele num lugar qualquer? Ou será que você guardaria ele com todo o seu cuidado? É seu filho. O seu filho é sua herança. Ele é precioso. Amém, gente? Glória a Deus. A obediência dentro da estrutura familiar é uma bênção para sua filha, para sua vida, filho. Obedeça os seus pais. Quando os filhos obedecem os pais, ele ganha confiança dos pais. E assim os pais se esforçam muito mais para agradá-lo. Essa palavra é para você, jovem. Você que é jovem, se você obedece e respeita seus pais vão fazer de tudo por você. É claro, toda regra tem uma exceção, mas essa é a naturalidade da vida. Isso é o que a palavra nos ensina. Então, nós precisamos obedecer os nossos pais. E os pais não devem incitar a ira aos seus filhos. Pais, os seus filhos não precisam de comida, roupa, habitação, providência material. Não é somente isso. Isso eles precisam, sim. Mas sabe o que eles precisam também? Do cuidado emocional. Reconheça Jesus em todos os seus caminhos. Reconheça que você precisa dele na estrutura familiar. Porque quando nós não respeitamos a estrutura familiar, as coisas começam a bagunçar e a desandar. Família. Eu sempre falo uma coisa, que eu peço para Deus assim: Deus, 3 coisas que eu quero para minha família. Eu oro isso. Vou te ensinar a orar também. Eu falo assim: Deus, eu quero para minha família união,
saúde e vida. Não deixa faltar união, saúde e vida. O resto a gente dá jeito. Amém? Então, nós precisamos ter dentro da nossa casa louvores de adoração ao Senhor. Precisamos ter dentro da nossa casa leitura da palavra de Deus para trazer alinhamento, prática cristã. Nós precisamos buscar um ambiente de amor, de harmonia, de paz, os frutos do Espírito Santo e Jesus como centro. Jesus como centro, afinal, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Aleluias! Glória a Deus! Reconheça Jesus em suas finanças. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Como disse a Tati aqui, Deus nos pediu tão pouco. Ele pediu para a gente entregar aquilo que Ele deu, 10%. Não é muito. Né? Não é muito o que Ele nos pede. Ele nos pede o mínimo. E agora vamos ler lá em Gálatas 6:7, que diz assim, ó. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. De Deus ninguém zomba. Gente, a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Deus é bom? É. Mas sua colheita não depende de Deus, depende de você. É o que você plantar, é o que você vai colher. Amém? Isso vale para o ímpio, para o justo, para o rico, para o pobre, independente da nação, da etnia, do tamanho, se é pequeno, baixo, grande. É o que você plantar, é o que você vai colher. Então seja responsável na sua casa com os valores que entram e com os valores que saem. Reconheça Jesus nas suas finanças. Faça uma análise quando você for comprar algo. Eu realmente quero isso de verdade? 3 coisas. Eu quero? Quero. Agora, outra coisa. Preciso? Aí já não sei. Deixa eu analisar melhor se eu preciso. Terceira pergunta que você deve fazer. Eu posso? Porque às vezes você vai passar pelo crivo. Eu quero? Quero muito. Preciso. Porque a gente precisa de tanta coisa, né, gente? As redes sociais criam uma dependência na gente das coisas. Agora o terceiro. Eu posso ter isso? Ah, não. No momento, não. Não é o tempo, né? Talvez não seja o tempo. Porque quantas vezes você compra coisas que depois você nem usa? Então, trabalhe para o sucesso, mas separe tempo para cuidar daquilo que o sucesso não pode te dar. Vamos repetir? A frase está aí. Ó. Você repete comigo? Trabalhe para o sucesso, mas sempre separe o tempo para cuidar daquilo que o sucesso não pode te dar. O sucesso não pode te dar tudo. Amém, gente? Mas Jesus pode te dar tudo, tudo o que você precisa. Provérbios 3:6 diz assim: novamente, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É o mesmo versículo, estou repetindo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Glória a Deus! Sem Jesus não dá. Até o final vocês vão aprender, vocês vão repetir comigo. Ó, ponto 3. Reconheça Jesus em suas emoções. A alma. A sua alma. Controlar emoções nunca foi sorte, é estratégia. Repete comigo. Controlar emoções nunca foi sorte, é estratégia. Você precisa ter estratégia. E a Bíblia te dá algumas. Eu quero só passar algumas porque tem inúmeras na Bíblia. Mas como eu estou dando só uma pincelada aqui nos tópicos, irai-vos e não pequeis. Efésios 4:26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Às vezes você vai irar? Vai. Principalmente se estiver na TPM, né? Então às vezes, o sangue ferve. Mas não peca não, meu irmão. Guarda a sua boca, a sua língua. Gente, Deus trabalha em mim. Por isso eu tenho uma pregação que fala sobre o perdão. E eu falei hoje no café com os novos membros. Se não houver perdão,
Se vocês não me perdoar, se vocês não perdoar uns aos outros, não dá para caminhar junto. Só com perdão. Eu sou falha. Eu sou falha, né? O único que não peca aqui é meu marido, porque ele já é anjo, né? Mas nós somos falhos. Salmo 94, 19. Vamos lá, vamos continuando. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Nós estamos num mundo de ansiedade, gente. Tanta depressão, tanto burnout, né? Nós vivemos a ansiedade. Nós temos que lutar contra ela todo dia quando a gente levanta de manhã. Porque senão, eu duvido que alguém aqui nunca esteve ansioso. Duvido. Tem alguém aqui? Levanta a mão que eu vou orar por você e agradecer a Deus por sua vida. Você nunca teve ansiedade na sua vida? Tem alguém que nunca teve ansiedade? Não, né, gente? Todo mundo algum dia já ficou ansioso. Você precisa lutar contra essa ansiedade. Sabe por quê? Deus está dizendo para você: o meu consolo vai te trazer alívio. O meu consolo vai te trazer alívio. Glória a Deus, alegrai-vos sempre. Filipenses 4 ao 5 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Nós precisamos ser amáveis. Aqui na igreja eu falo, gente, o amor acima das regras. Agora, não vem falar para mim que em nome do amor você vai ferir princípios bíblicos. Certo? O amor não te dá autoridade de ferir princípios bíblicos. Mesmo porque, se você está ferindo um princípio bíblico, você já está fora do amor. Porque Deus é amor. Amém? Agora, o amor precisa estar acima das regras. Precisa estar. O amor e o perdão. Amém? Então, aqui está falando, o próximo versículo, 1 Coríntios 15, 58. Sede inabaláveis, meus irmãos. Nós não devemos nos abalar. Está escrito assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Gente, vocês não estão trabalhando para a Igreja Batista da Lagoinha, uma instituição, não. Vocês estão trabalhando para Jesus. Foque em Jesus. Lá no Café com Novos Membros eu falei, o Wilson estava lá, né, Wilson? Eu falei, gente, o nosso centro é quem? Jesus. Sem Jesus, não dá. Ponto 4. Reconheça-o em seu espírito. Nossas palavras devem estar alinhadas com as nossas ações. Essa frase eu peguei do Décio. Repita comigo. Nossas palavras devem estar alinhadas com nossas ações. Defina quem é Deus para você. Quem é Deus para você? Ele é seu Senhor? Ele é verdadeiramente o seu pastor? Ou você toma as decisões por você mesmo? Porque a ovelha toma decisão, gente. Ovelha fala, hoje eu vou para esse aqui. Esse aqui, eu não quero esse não. Eu quero esse pasto aqui hoje, né? Gente, não. Ovelha não decide. Sabe quem decide? O pastor. E se ela começa a fugir, ele ainda vai lá e agarra ela e traz com cajado, né? Traz de volta a ovelhinha. Jesus está sendo seu pastor. Defina quem é Deus para você, verdadeiramente, quem é Deus para você. Dê liberdade ao Espírito Santo de agir na sua vida. Porque dizer que ama a Deus é fácil. Mas as suas palavras precisam estar alinhadas com as suas ações. Precisa estar alinhado. João 14, 21. Diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Glória a Deus, sem Jesus não dá. Vocês estão começando a pegar. Agora o ponto 5, que acho que é o último ponto aqui. Reconheça Jesus em suas debilidades.
Você não é dono de si mesmo. Sabia disso? Você não é dono de si mesmo? Nós somos pecadores. Nós dependemos do perdão de Jesus. Gente, eu vi um dia desse no Instagram, eu entro pouco, porque eu entro mais para acompanhar a igreja, mas passando eu vi rapidamente uma artista muito famosa que declarava assim: se Deus não me levar para o céu, quem está perdendo é Ele. Gente, que triste para ela, sabe por quê? A própria ciência, sabe o que a ciência diz? Que o nosso corpo é constituído de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Eu anotei, senão eu não ia saber falar. O próprio cientista que estava dizendo o que o nosso corpo é formado, de que ele é formado, sabe o que ele diz? Foi o cientista que disse. A Bíblia já diz, né? Mas os cientistas agora estão descobrindo a Bíblia. Ele disse assim, o nosso corpo volta para o pó. O nosso corpo não nos pertence. Foi o que ele disse. O nosso corpo não nos pertence, ele volta para o pó, de onde ele é. Onde os nutrientes dele estão. Lá no pó. Agora, com que direito eu chego perto de Deus e falo com ele que é ele que está perdendo? Agora, quem é dono do pó? Não nem responder, né? Quem criou a terra? Deus. Precisamos reconhecer que Deus é o nosso dono. A gente precisa reconhecer a nossa fraqueza. Nós somos falhos, nós somos pó. Existem situações, gente, que não dá, nós não vamos ter força para lutar sozinho. Para vencer essa carne, nós precisamos dele. Daquele que nos fortalece. Em 2 Coríntios 2,10 diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluias. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Você sabe por que a Bíblia diz que quando você é fraco, aí é que você é forte? Sabe por quê, meus irmãos? É porque é aí que entra a sua dependência dele. Porque quando você está se achando, você não está dependendo dele. É quando você se reconhece que você precisa do Senhor. É nesse momento que você se torna forte. Glória a Deus. Nós precisamos de uma mudança, irmãos, de mente e de coração. O mundo chama de metanoia. Uma mudança, uma transformação da nossa mente. Sabe por quê? Arrependimento não é uma palavra que está na moda, mas dela depende a nossa salvação. Vamos repetir? Arrependimento. Essa palavra não está na moda, mas dela depende a sua salvação. Nós precisamos ir para a cruz de Cristo. Vá até lá. Deposite lá as suas debilidades, as suas fraquezas. Deixa lá as suas mazelas. Reconheça que você precisa do perdão dele. Não tenha medo nem receio de se curvar diante dele. Sabe para quê? Para você não ser obrigado a se curvar diante das consequências do erro. Todo erro tem consequência. Curve-se diante de Deus. Para você não ter que se curvar diante da consequência dos erros. E essas pedras que estão no seu coração, elas vão saindo. E você vai ficar levinho para prosseguir. Sabe por quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Tem coisa melhor que a paz? A paz de Deus. Você já sentiu? Você sente isso? Gente, quarta-feira, essa semana passada foi uma semana tão difícil, tão atribulada. E assim, eu fui para os pés da cruz. E eu fui para os pés da cruz e fui orando, jejuando. E na quarta-feira eu estava sentindo uma paz tão grande no meu coração. Eu me senti tão leve. Eu falei, Deus, é isso que eu preciso.
Eu preciso dessa paz. Se eu tiver essa paz, eu não preciso de mais nada. Gente, eu não sou uma pessoa ambiciosa, uma pessoa... Não, mas a paz de Deus para mim é preciosa demais. E aí, quando foi na oração do meio-dia, eu fui ler um versículo. E o versículo era o seguinte, olha que lindo, como Deus é lindo, gente. Olha a confirmação daquilo que eu estava sentindo. Filipenses 4:9. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Você quer que o Deus da paz esteja com você? Quem quer? Quem não levantou a mão não quer. Quer sim, né? Você só estava distraído. Olha, o Deus da paz vai estar com você, mas tem uma condição. Você precisa pôr em prática, sabe o quê? O que você aprendeu dele, o que você recebeu dele, o que você ouviu dele, o que você viu nele. Põe em prática e o Deus da paz vai estar com você. É uma promessa e Ele é fiel, Ele cumpre sempre as suas promessas. Irmãos, o mundo pode estar em guerra, corrupção, epidemia, tudo isso que está aí fora, morte para todo lado, mas você não será atingido. Se o Deus da paz estiver com você, você vai estar em paz. E o Deus da paz estará com vocês. Olhe para Jesus e diga: Jesus, eu não sei o que faria sem você. O nosso coração bombeia sangue e a pureza cura um cérebro doente. Deus te deu um coração. Você já fez essa experiência de deitar sobre o coração do seu esposo, dos seus filhos? De vez em quando eu faço isso. Eu deito no peito do Décio e fico ouvindo o coração. E sabe o que eu falo? Eu falo: Deus, obrigada por esse coração estar pulsando. O pulsar do coração é algo muito maravilhoso. Esse movimento, esse ritmo, isso leva o sangue para toda parte do seu corpo, oxigena o seu corpo, o seu cérebro. E esse oxigênio, ele precisa passar por tudo, todos os órgãos. Agora, se o seu coração estiver doente, coração é o símbolo da alma. Se o seu coração estiver doente, ele vai levar doença para o seu corpo inteiro. Inteiro. Então, eu vou repetir essa frase com você. O coração bombeia o sangue e sua pureza cura um coração doente. Tenha um coração puro. Amém? 2 Timóteo 1:7. E eu estou terminando. Gostaria de convidar os músicos para subir, por favor. Segundo Timóteo 1:7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sem Jesus? Não dá. Entregue o seu caminho ao Senhor. Se você ainda não fez isso, faça isso ainda hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, não tenha dúvidas. Às vezes a sua mente fica perturbada. Às vezes quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você começa a pensar nos problemas e aquilo te atrapalha o seu sono. Traga à sua mente a paz de Cristo. Traga à sua mente o que Jesus reservou para você e confia nele. Confia nele, o resto ele vai fazer. O resto ele faz. Deixa com ele. E agora eu quero cantar com você novamente. Eu acho que você já aprendeu, né? Sem Jesus não dá. Então vamos cantar esse louvor novamente? Sem Jesus não dá pra viver.